Eu estava aqui começando a gravar a aula dessa semana da comunidade Área 51 para os meus alunos lá. E nessa semana nós vamos entrar no módulo de upgrades em guitarras, né? E aí eu resolvi falar um pouquinho no YouTube também a respeito disso, porque eu estou aqui em casa com um problema com equipamento. Eu tenho aqui um violão que eu comprei, e esse violão ele não está me agradando muito com relação a som, né? A minha queixa com ele é que ele tem um som extremamente alto, de um volume muito alto e extremamente agudo, muito agudo. Agudo de incomodar mesmo, não é um agudo gostoso de violão. Na verdade sobra agudos e faltam graves nesse violão, né? E ele é um violão desses mais simples, é um da Hoffman, né, dessas marcas chinesas, mas é um violão muito bonito. Eu gostei muito desse violão, desde o primeiro momento que eu vi ele. E ele tinha um preço muito atrativo, né? Então eu pensei, por que não comprá-lo para ver o que acontece, né? E eu comprei já faz algum tempo que eu tô com ele, eu usei para tocar ao vivo algumas vezes, né? Mas assim, eu estava com muita dificuldade. Na verdade eram duas situações muito ruins. Essa questão do som dele ser muito agudo, muito estridente, né? E eu estava com dificuldade na afinação dele, né? A afinação dele estava muito ruim. Toda hora ela saía fora, estava difícil. E aí chegou um dia, eu pensei, eu vou dar uma olhada direito para ver se precisa trocar essas tarraxas, o que precisa acontecer, o que eu preciso fazer para esse violão voltar a funcionar, né? Normal. Porque vale a pena, porque como eu gosto da embalagem dele, do visual, né, da estética dele, eu pensei comigo, vale a pena dar uma mexida nele, né? A primeira coisa que eu fiz foi, antes de pensar em comprar tarraxas, comprar tudo, é dar uma olhada como é que estava o nut e o rastilho desse violão, né? Que no violão, nesses violões mais baratos que a gente acaba comprando, são os dois equipamentos que vêm mais de qualidade mais baixa, né? E realmente quando eu abri esse violão a primeira vez, eu notei que ele estava, além de estar com o nut solto, porque o nut, na verdade, a gente não cola muito ele, né? A gente prende ele, tenta encaixar ele, deixar ele firme, sem deixar que ele fique extremamente colado, porque uma hora a gente pode precisar tirar ele do lugar para fazer algum conserto. E nesse tirar do lugar, a gente quer que saia só ele, não quebre, não dê muito trabalho. Então, geralmente, ele vem com uma cola ali mais fraquinha, né? E não é incomum, tanto em guitarras quanto em violão, o nut soltar durante o tempo que ele está na loja ou no transporte, porque esses instrumentos acabam viajando o mundo inteiro, né? Então, ele descolar o nut não é nenhum absurdo. E o rastilho dele que estava em pior situação, porque além de ele estar solto, ele não se encaixava direito no trilho, porque o rastilho, pelo menos os violões que eu já vi na minha vida, dificilmente eles são colados. Geralmente eles se encaixam naquele trilho que tem do rastilho, né? Eles ficam encaixados ali em contato com o captador do violão, no caso o violão elétrico, né? Mas o rastilho desse violão meu, ele estava completamente bambo, solto, né? Eu virava a boca de cabeça para baixo, o rastilho caía, né? Então foram dois problemas que eu detectei nele. Então de imediato eu peguei e colei o nut de novo, né? Para ver. E o rastilho, a título de experimentação, eu prendi ele, fiz uma gambiarra para prender ele, para firmar ele na posição. Eu aproveitei e coloquei uma fita um filete de papelão entre o rastilho e o captador para ver se o som dele deixava de ser tão brilhante, né? E fazendo isso eu montei o violão, o rastilho ficou firme, o nut ficou firme. Com isso, só com essa atitude eu já melhorei 100% a questão da afinação, né?
Esperei aí cerca de um mês e meio, né? Continuei usando, aí eu já não tinha mais problema de afinação, mas o violão continuava muito estridente, né? Um volume muito alto, muito estridente, né? Então eu resolvi trocar o rastilho e o nut de vez, porque o nut e o rastilho que vieram nele de fábrica, eles eram muito ruins. É um plástico, é um subplástico, na verdade, como é que a gente podia falar? Isso é uma simulação de plástico, né? É um plástico sintético, de tão ruim que é. Então eu desconfiei de imediato. Eu falei, talvez aqui um nut de osso e um rastilho de osso vai dar uma melhorada no som desse violão, né? Então eu encomendei o rastilho e o nut de osso. Na verdade, o original desse violão, ele era preto, como vocês estão vendo aí, né? Tanto o rastilho e o nut. Aí eu comecei a procurar preto, não achava, né? Conversando com os violeiros mais antigos, eles me falavam que quando o nut ou o rastilho eles são mais escurecidos, é porque eles são feitos do chifre do boi, não de osso, né? Mas na verdade eu procurei, não achei para comprar, então eu falei, eu vou trocar pelo branco mesmo, que é o que eu tenho à mão, né? Não sei se vai prejudicar tanto assim o visual do violão, eu acho que não prejudicou, ele ficou um violão normal, já está todo mundo acostumado com isso, com rastilho branco e com nut branco. Então eu troquei, fiz a troca, né? E assim, o primeiro resultado eu gostei muito, o violão mudou de som, já perdeu aquele brilho excessivo. Ele ainda continua com um volume muito alto, mas aí já é um problema de construção mesmo da caixa dele, né? Mas a princípio o problema do brilho excessivo melhorou. Não sei dizer ainda se os graves dele já estão mais aparentes, ainda não consegui ver, mas eu vou fazer alguns testes pra gente ver como é que vai estar vindo o som dele, ok? E aí, o que você achou? Ficou bom? Será? O som melhorou? Eu gostei bastante, tá? Gostei bastante. No fim eu tinha gravado ele com os dois microfones que estão ali na frente, um condensador e um dinâmico. Mas eu acho que quando eu liguei a alimentação do microfone condensador, acabou dando um pouco de ruído na gravação. Então a gravação que vocês estão ouvindo é a gravação captada pela câmera do celular, tá? Que eu achei melhor deixar só ela mesmo, que estava melhor.
Mas ficou bem gostosinho, né? O violão melhorou bastante. Eu ainda acho que falta um pouco de grave nele, né? De peso. Mas diminuiu muito os agudos que eu sentia em excesso, tá? E dá pra tocar tranquilo com ele. É um violão barato, não custa nem R$ 1.000, né? Então tá valendo aí, tá? Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Dá uma visitada lá no site da Área 51. Se você quiser entrar no nosso Telegram para bater um papo lá mais, se precisar mais ajuda, entra lá que o Telegram está aberto para todo mundo. Lá eu posso responder mais dúvidas, ajudar vocês em alguma coisa que vocês precisem. E não se esqueçam de visitar minha lojinha lá no Amazon, tá? O link tá todos os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Abração.